Vai fazer o concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará para o cargo de analista legislativo, área administração? Então você não pode perder esse vídeo de hoje. Fica aqui comigo até o final, que nós vamos resolver questões da área de administração e da sua banca, que é a Sebrasp. Eu já vou trocando aqui a tela para a gente já iniciar. Então, a nossa primeira questão é do ano de 2018. Atitudes e comportamentos no âmbito da organização informal relacionam-se com percepções favoráveis ou não às práticas administrativas, sempre no sentido de estabelecer padrões de colaboração espontânea à organização formal. Bem, gente, a questão, ela fala sobre organização formal. Lá no seu edital tem um tópico acerca de organização. E eu vou explicar aqui para vocês, né, para a gente conseguir resolver a questão. Dentro da administração, nós temos a organização, função administrativa. Que está dentro do nosso processo administrativo, onde eu tenho o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar. E na minha função organização, eu aloco recursos, eu estruturo pessoas. Lá no edital de vocês, consta um tópico chamado organização informal. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a organização informal para a gente conseguir responder a pergunta anterior. Então, vamos lá. Nós temos a organização formal, que é a organização que segue regras e padrões da empresa. A organização formal é justamente a empresa. Ali vocês estão organizados. Ela obedece um organograma, ela segue padrões, ela segue normas. Então, a organização formal, nós temos o organograma, nós temos padrões, nós temos regras. E além da organização formal, nós temos a organização informal. A organização informal, ela surge de forma espontânea. Você não precisa trabalhar ao lado daquela pessoa para que você tenha afinidade. Ela surge também por afinidade, de forma espontânea, por afinidade. Ela não segue padrões. Ela não segue normas, nem regras. Aqui também outra palavra-chave para a organização formal, normas. A organização informal é nada mais gente, do que o grupo do trabalho. Aquele grupo que vocês marcam para sair quando termina o horário ali de expediente. Você pode se relacionar com pessoas fora do seu departamento. Então, a organização informal, ela transcende a organização. Transcende a organização formal. Por quê? Quantas pessoas não trabalham num lugar, criam vínculos tão fortes que mesmo quando não fazem mais parte daquela organização formal, o vínculo continua. Por isso que a organização informal, ela transcende a organização formal. E como que você pode, como que surge, né, a organização informal? Ela pode surgir por status do outro, você procura se relacionar com a outra pessoa por algum tipo de status que ele possui dentro da organização formal.
Quando eu digo organização formal, eu estou dizendo empresa. Então, você se relaciona com a outra pessoa pelo status que ela possui dentro da empresa, por você perceber que ela pode vir a te ajudar com alguma coisa. Então, por isso, você também pode se relacionar com ela, tá? Então, essa é a diferença de organização informal e organização formal. Vamos lá tentar resolver a nossa questão agora. Então, aqui fala de atitudes e comportamentos no âmbito da organização informal. E que essas atitudes e comportamentos relacionam-se com percepções favoráveis ou não às práticas administrativas, sempre no sentido de estabelecer padrões de colaboração espontânea à organização formal. Gente, quem estabelece padrões é a minha organização formal. A minha organização informal, ela não segue normas, ela não estabelece padrões. Então, por isso a questão está incorreta. Perceba que até essa parte aqui, ela se encontra correta, porque você pode se relacionar com outra pessoa dentro da sua organização quando você tem uma percepção favorável à sua empresa. Vocês se unem porque vocês vestem a camisa da empresa, porque vocês gostam muito da empresa, ou o contrário também. Vocês podem se unir porque vocês acham normas e regras absurdas, ou porque você não gosta de ser obrigada a ficar depois do horário. Então, quando você tem uma percepção negativa da sua empresa e você encontra um grupo que também compartilha dessa percepção, também compartilha dessa percepção com você, você pode se unir a essa pessoa. Mas por conta de estabelecer padrões, coisa que a organização informal não faz, a questão ela está incorreta. Vamos aqui a mais uma questão sobre organização informal. A organização informal caracteriza-se por grupos formados a partir de interesses, eu falei com vocês, atitudes e comportamentos em comum, inspirados por formadores de opinião e influenciadores de atitude. Bem, gente, a questão ela está certíssima. Você pode, sim, querer entrar num grupo, querer se relacionar com um grupo de pessoas por você compartilhar, né, da mesma opinião que essas pessoas têm. Então, com isso, a questão está corretíssima, tá? Lá no seu edital também tem um tópico acerca de estrutura organizacional. A gente vai resolver aqui algumas questões de estrutura e vamos falar um pouquinho sobre estrutura, tá bom? A organização linha assessoria, um dos tipos de arquitetura organizacional, permite a coexistência eficiente da estrutura linear com a funcional. Bem, gente, vamos falar aqui um pouquinho. Lá no seu edital, tem um tópico que se chama estrutura e tem um outro tópico que se chama departamentalização. Lembra que eu acabei de explicar para vocês que dentro da administração, quando a gente fala organização, a gente pode sim estar falando da empresa, né? E aí eu estou falando da organização formal. E eu posso também estar falando da função organização, que faz parte do meu processo administrativo. E quando eu falo da minha função organização, eu estou justamente falando em alocar recursos, eu estou falando em estruturar pessoas. Então, a minha estrutura dentro da minha organização nada mais é do que a arquitetura da empresa. É como as pessoas estão alocadas dentro da minha organização. Então, aqui eu tenho o diretor da minha organização e aqui embaixo eu tenho as pessoas da minha organização. Aqui eu tenho a minha gerência.
E aqui eu tenho os meus níveis operacionais. A minha estrutura, ela também segue a estratégia da minha organização. É por isso que a função organização, ela vem depois da minha função planejamento. Porque primeiro eu vou planejar, eu vou escolher a estratégia, né, para que eu alcance o meu objetivo, o objetivo da minha organização empresa, e agora eu vou definir qual a melhor estrutura para a minha organização, tá? E a departamentalização, gente, nada mais é do que a setorização. E aí nós vamos falar mais para frente um pouquinho da departamentalização, tá? Eu vou apagar aqui para a gente listar os tipos de estrutura dentro da minha organização. Bem, como tipos de estruturas, eu vou ter a linear, eu vou ter a funcional, eu vou ter a funcional, eu vou ter a matricial, a divisional e a em rede. E eu tenho também a minha estrutura staff ou linha staff, tá? Aí eu peço a vocês, eu vou deixar aqui em cima um card de um vídeo que tem aqui no canal, que aí eu detalho cada uma dessas estruturas, a gente vai falar um pouquinho, e aí eu cito ali as vantagens e as desvantagens de cada uma dessas estruturas, tá bom? Vamos lá, a gente vai resolvendo as questões e aí eu vou falando um pouquinho de cada uma das estruturas que aparecerem ali nas questões. Vamos voltar aqui. Aqui ele está falando da organização linha assessoria. Quando na sua prova vier falando da linha assessoria, vou trocar aqui a cor da caneta, ele está falando, gente, nada mais do que a minha organização, meu tipo de estrutura, linha staff. E o que está dizendo a questão? Que o tipo de estrutura linha staff, ele permite a coexistência eficiente de duas estruturas, da estrutura linear com a minha estrutura funcional. A minha estrutura funcional, ela tem como característica a especialização. E a minha estrutura linha staff, ela justamente é quando um especialista trabalha de forma a assessorar alguém, né? Assessorar a diretoria, assessorar a gerência. Então, quando a questão diz que permite uma coexistência eficiente da estrutura linear com a estrutura funcional, a questão está corretíssima, porque a estrutura funcional garante aqui a minha especialização. Vamos aqui a mais uma questão. A estrutura organizacional matricial, ela combina a competência técnica da estrutura funcional com a ação orientada para o resultado da organização de projeto. Bem, deixa eu pegar aqui um cantinho, deixa eu apagar aqui para a gente só entender como que funciona a minha organização matricial. Na minha organização matricial, ela funciona mais ou menos assim, ó. Aqui eu vou ter a direção. E aqui eu vou ter as minhas gerências. Gerência 1, gerência 2 e gerência 3. E dentro de cada uma das minhas gerências, eu tenho pessoas trabalhando ou pelos projetos da organização, porque a matricial, ela pode ser
a combinação, deixa eu trocar aqui a caneta para a gente ficar bem diferenciado. A combinação da funcional mais uma de processo ou produto ou projeto. Então, digamos que eu tenho aqui o projeto A, PA, e eu tenho aqui o projeto B. Então, dentro de cada gerência, eu vou ter pessoas trabalhando para o meu projeto A e para o meu projeto B. Então, se aqui eu tenho, dentro da minha gerência de RH, eu vou ter um pessoal só trabalhando com o meu projeto A. Igualmente, eu vou ter um outro grupo de pessoas só trabalhando para o meu projeto B. Então, quando a questão ela nos diz que a estrutura matricial combina a competência técnica da estrutura funcional com uma outra estrutura de projetos, a questão ela está certíssima, porque aqui eu posso combinar a funcional com processo, com produto ou com projeto, ok? Então, a questão está corretíssima. Vamos aqui a mais uma questão. Tratando-se de departamentalização funcional, a diferenciação e agrupamento de atividades são realizados com base nas saídas ou nos resultados da empresa. Bem, gente, como eu expliquei para vocês, a departamentalização nada mais é do que eu setorizar a minha empresa. Então, quando ele está falando de departamentalização funcional, ele está falando de departamentalização por base e função. Então, eu vou agrupar as pessoas, como aqui ele está dizendo, agrupar as atividades pelas funções que elas exercem dentro da minha empresa. Então, aqui eu vou ter um setor de RH, aqui eu vou ter um setor de finanças, aqui eu vou ter um setor de vendas. Então, eu não agrupo as pessoas na minha departamentalização funcional com base nas saídas ou nos resultados. Aqui eu estaria departamentalizando por processo. Então, com isso, a questão ela está incorreta. Vamos aqui a mais uma questão. A departamentalização que se baseia nas atividades temporárias desenvolvidas por uma organização é denominada departamentalização por processos. Vamos aqui rapidinho, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de departamentalização. Como eu falei lá com vocês, a departamentalização é só você lembrar de departamento. É quando eu setorizo. É quando eu setorizo a minha organização. Então, nós temos aqui, a gente pode setorizar, a gente pode agrupar as atividades por funções, como eu falei lá com vocês, funcional. Eu posso setorizar por produtos, por processos, por projetos, vou abreviar aqui, por clientes e geográfica ou territorial. Ou territorial. E aí, gente, por funções. Quando eu departamentalizo por funções, eu vou fazer por base e função, como eu expliquei anteriormente para vocês. Então, aqui eu vou ter o meu setor de RH, o meu setor de finanças e o meu setor de vendas. Quando eu faço por produtos, aí digamos que aqui eu divida um setor de laticínios, um setor de cereais e aqui um setor de higiene e limpeza. Então, eu setorizei por produtos.
Por processos, aqui eu vou ter o corte, aqui eu vou ter a estamparia, e aqui eu vou ter o setor de embalagens, tá? Por projetos, aí eu tenho aqui o meu projeto BA, o meu projeto B, o meu projeto C. E por clientes, quando eu tenho lá infantil, feminino, masculino, tá? E a geográfica, eu trabalho ali por região. Aí eu tenho aqui Sudeste, Sul, Norte, Nordeste, tá? Vou falar um pouquinho aqui, só um pouquinho de cada uma delas, tá? Só para a gente conseguir resolver a questão. Bem, gente, por funções, né? Eu já falei com vocês anteriormente, eu vou departamentalizar ali, vou ter um setor de RH, um setor de finanças, um setor de vendas, tá? Então, ali, o que vai mandar é a função que faz dentro daquele departamento. Então, eu vou ter um departamento só do setor, só da função RH. Ali eu vou ter especialistas dentro do meu departamento de RH, tá? Quando eu departamentalizo por produtos, eu vou separar pelo produto que eu trabalho, tá? E por processos, pelo processo do produto que eu trabalho ou do serviço que eu trabalho, ok? E por projetos. A de projetos, gente, vamos lá. Se eu começo um projeto A, eu vou iniciar o meu projeto. O meu projeto vai ter início, meio e fim. Então, quando vier na sua prova, vamos supor, a departamentalização por processos tem início, meio e fim. Está errado. Porque a por processos, ela não tem início, meio e fim. Mas o projeto, quando ele tem data para iniciar e ele tem data para terminar. Então, quando eu falo aqui de departamentalização por projetos, ele tem início, meio e fim, tá? A minha departamentalização por cliente é o cliente que manda. Eu não vou colocar na minha seção infantil um vestuário feminino adulto ou um vestuário masculino adulto. Eu preciso saber qual é a tendência para conquistar esse meu cliente. Então, eu vou departamentalizar por tipo de cliente, tá? A minha departamentalização por clientes, eu vou agrupar, eu vou setorizar por base clientes. Então, eu vou ter o meu setor infantil, feminino, masculino, dentre outros, tá, gente? Aqui eu dei só um exemplo. E por região, né, geográfica, eu vou departamentalizar ali por regiões. Aqui eu dei o exemplo de Sudeste, Sul, Norte e Nordeste, tá? Vamos lá resolver a questão. Então, aqui ele diz que a departamentalização que se baseia nas atividades temporárias desenvolvidas dentro da organização, essa departamentalização é denominada por processos. E nós acabamos de ver que não. Que a que é temporária, que se é temporário, gente, tem uma data para terminar. Tem um início, um meio e o fim. Então, aqui não é processos, aqui é projetos. Então, com isso, a questão também está incorreta. Vamos aqui a mais uma questão. Delegar competência significa transferir a responsabilidade quanto à execução de tarefas específicas de determinado chefe para algum de seus subordinados. Bem, a delegação, ela também consta lá no seu edital. E quando você delega autoridade, mas você também delega a responsabilidade. Então, aqui a questão, ela diz que você transfere apenas a responsabilidade. Esse pedacinho aqui. E aí eu queria chamar a atenção de vocês a um detalhe. A questão da CESP, certo e errado, basta que uma parte esteja errada para que invalide toda a questão. A questão toda está incorreta. Não existe meio certo. Não existe, isso aqui está só um pouco errado. Não, ela está completamente errada, tá? E aí você tem que ir lendo
e batendo ponto a ponto da questão. Porque muitas das vezes a questão até a metade ela está correta, mas o restante da questão está incorreta. E esse pedacinho, essa falta da palavra aqui, autoridade, deixa a questão toda incorreta. Tá? Aí eu vou explicar para vocês o que é autoridade e o que é responsabilidade. Bem, gente, a delegação é a transferência de autoridade e responsabilidade. E o que é autoridade e responsabilidade? Na autoridade, você tem o direito... Deixa eu apagar aqui. Melhorar aqui um pouquinho, peraí. Pronto, assim ficou melhor. Vou trocar aqui a cor da caneta para gente. Na autoridade, você tem o direito de mandar. Quando você exerce a sua autoridade, quando você pede para alguém que está abaixo de você na sua cadeia, né, dentro da hierarquia da sua organização, você pede para essa pessoa fazer alguma coisa. Em outro setor, pegar uma assinatura, tirar uma cópia para você, cuidar de um processo para você. Então, quando você solicita isso a alguém que está hierarquicamente abaixo de você, você está exercendo a autoridade. E a autoridade, ela acompanha o cargo. Perdeu o cargo, perdeu a autoridade. Então, se hoje você é gerente e você tem o direito de solicitar ao seu assistente que acompanhe um processo para você, que vá em outro setor, que pegue uma assinatura ou que tire cópia de algum documento para você. Se você amanhã deixar de ser gerente, você não pode mais solicitar a esse assistente que faça isso para você. A não ser que ele faça por questões de amizade. Mas por questões de autoridade, você perdeu o cargo, você perdeu a autoridade. E a responsabilidade é justamente o dever que você tem de obedecer. Então, nesse caso, nesse exemplo que eu dei do gerente e do assistente, o gerente aqui, ele tem a autoridade. Porque ele tem o direito de solicitar. Eu não gosto muito da palavra mandar, né? Mas ele tem a autoridade de solicitar a quem está abaixo dele hierarquicamente que faça alguma coisa dentro das funções dele, né? E o assistente tem a responsabilidade. Que é o dever de obedecer o que o gerente está solicitando, tá? E aí, o que é esse raio de delegação? Quando que essa pessoa está delegando? Aqui eu tenho o diretor da empresa. E aí, o diretor da empresa solicitou algo ao gerente, algo da competência do gerente. Solicitou que o gerente acompanhe um processo. E esse processo só o gerente pode acompanhar. Inclusive, o gerente tem uma senha especial para acompanhar esse processo. E aí, o gerente, ele pede ao assistente, ele atribui tarefas da gerência para que o assistente faça. E aí, ele vai estar delegando a autoridade ao assistente, porque agora, acerca dessas atribuições que lhe foi delegada, o assistente tem autoridade de pedir para outro assistente fazer o que seria inerente a ele fazer. Então, na delegação, acompanha a autoridade e a responsabilidade.
Porque agora, quem está responsável em realizar o que o diretor solicitou ao gerente é o assistente. Só que o gerente pegou essa atribuição que foi destinada a ele e delegou ao assistente. É como se eu estivesse recebendo aqui, ó, um pacote de coisas para fazer, que são responsabilidades minhas, que são atribuições do cargo de gerência, e eu pego esse pacote e dou na mão do assistente, ó, toma, resolve isso aqui. Eu vou te dar poderes para resolver isso aqui. Agora você tem autoridade para resolver isso aqui. O gerente deu o pacote para o assistente resolver. Só que o gerente, ele não perde a responsabilidade quando ele está dando ao assistente para que o assistente resolva. Porque na hora que o diretor for cobrar, o diretor não vai cobrar para o assistente, o diretor vai cobrar o gerente. Perceba que o gerente, ele deve responsabilidade ao diretor. O gerente tem o dever de obedecer ao diretor. Então, quando ele atribui essa autoridade, quando ele atribui essa função ao assistente, ele não perde a responsabilidade, porque o diretor nem sabe para quem o gerente passou essa atribuição. Então, aqui, quando você delega, você não perde a responsabilidade, ela continua com você, tá? Então, com isso, né, como eu já tinha falado anteriormente, a nossa questão ela está incorreta. Vamos ler aqui outra questão. Nas organizações com estruturas fortemente descentralizadas, embora haja distanciamento dos gestores na tomada de decisão, é evidente a redução tanto de custos operacionais quanto da duplicidade de esforços. Bem, deixa eu pegar aqui um espacinho para a gente falar um pouquinho de descentralização. O que é descentralização? Dentro da minha estrutura, eu tenho aqui o meu poder centralizado ou descentralizado. A descentralização e a centralização nada mais é do que o nível de decisão que tem o topo da minha organização. Então, se o topo da minha organização, se a alta direção, né, dentro da minha organização, ela tem um nível alto de poder, aqui eu digo que o meu nível de poder, ele é centralizado. E se a minha alta direção, ela tem um nível baixo de poder, ela é uma direção que ela descentraliza o poder de decisão, ela é uma organização descentralizada. Então, aqui ele está perguntando sobre a descentralização. E se esse processo de descentralização, se ele tem um alto custo e se ele tem duplicidade de esforços. Então, nós vamos ver aqui se realmente ele tem essa duplicidade de esforços e se tem um alto custo. Então, perceba aqui uma coisa. Se eu tenho o meu poder de decisão centralizado, quer dizer que só o meu diretor manda. Então, quem está lá na operação não tem poder de decisão. Ele precisa perguntar ao gerente, que precisa perguntar ao diretor o que ele deve fazer. Ele vai passar o problema. Aqui eu tenho 3 níveis. Né? Eu já falei com vocês na aula anterior. Eu tenho o meu nível operacional aqui. Eu tenho o meu nível operacional aqui. Aqui eu tenho o meu nível de gerência. E aqui eu tenho o meu nível estratégico. Vamos lá, acompanha comigo, por favor. Eu sei que está meio bagunçado, mas para a gente entender aqui. Bem, na minha organização centralizada, se acontece alguma coisa aqui no meu nível operacional, ele não tem poder de decisão. Ele precisa passar para o nível de gerência, que precisa passar para o diretor resolver, e aí desce com a informação até que chegue no meu nível operacional. Então, com isso, gente, eu tenho uma lentidão
na minha comunicação, e aqui eu tenho uma lentidão no meu poder de decisão. Mas lá no seu edital está cobrando a descentralização. Então, na descentralização é o contrário, porque aqui, na descentralização, o meu gerente, ele tem o poder de decisão. Então, o meu operário, ele vai perguntar para a gerência, que vai tomar a decisão dela, e a gerência, ela já desce logo para o meu operário, né, resolver ali o problema. Então, na minha descentralização, a minha comunicação, ela é rápida. E o meu poder de decisão, ele também é rápido. O que acontece que com o meu poder descentralizado, eu vou ter muitas gerências. Então, com isso, eu elevo, sim, o custo da minha organização. Então, a minha descentralização, eu tenho um alto custo. Deixa eu limpar aqui um pouquinho. Então, a minha descentralização, eu tenho um alto custo. Descentralização, alto custo. E aí, gente, com o meu poder centralizado, eu só tenho o meu diretor mandando na empresa. Então, independente de quem, do que acontecer, em que área acontecer, o meu diretor vai tomar a decisão. Então, você concorda que se uma pessoa só toma a decisão, eu não tenho surpresas? Mas quando o meu poder é descentralizado, eu tenho várias pessoas tomando aquela decisão. Então, a descentralização, ela acontece sim o retrabalho. Porque o meu operário, ele pode receber ordens de um gerente para desenvolver determinada tarefa e vir um outro gerente de uma outra área ou a mesma área terem 2 supervisores e mandar fazer de outra forma. Então, o que já estava feito vai ter que ser feito de novo. Então, aqui eu tenho uma duplicidade de esforços na minha organização descentralizada. Aí já dá para a gente resolver lá a nossa questão. Aqui ele está dizendo que nas organizações com estrutura fortemente descentralizadas, embora haja um distanciamento, né, dos gestores na tomada de decisão, e aí eu pergunto para vocês, na descentralizada eu tenho distanciamento na tomada de decisão? Não, eu não tenho esse distanciamento. O distanciamento eu tenho na centralizada, porque aí a minha tomada de decisão, ela vai ser no topo, tá? Então, aqui já está errada a questão, tá, gente? Eu vou só continuar lendo aqui. É evidente a redução, tanto de custos operacionais, quanto de duplicidade de esforços. E aí, gente, na centralizada, eu tenho a redução de custos operacionais, porque eu tenho um diretor e eu posso, sim, ter um gerente para cada área, tá? Eu não tenho essa tomada de decisão descentralizada. E na estrutura centralizada, eu não tenho duplicidade de esforços, eu não tenho retrabalho, porque apenas uma pessoa manda na organização. Bem, quando eu comecei a falar de estruturas, eu pedi para que vocês procurassem aqui o vídeo, né, que eu falo sobre organização, e lá nesse vídeo eu falo também sobre centralização e descentralização. Eu vou trocar a tela aqui para me despedir de vocês, só um minuto. Com isso, a gente fecha os tópicos acerca de organização informal, estrutura organizacional, departamentalização, descentralização e delegação que está lá no seu edital. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!